Mas, sensei, por que que na língua japonesa temos três formas de escrita? Porque os japoneses, quando tiveram contato com a China, ele era ágrafo, ou seja, não tinha escrita. E ele vai então tomar contato com o primeiro sistema de escrita, que é o ideograma chinês. O que é o ideograma? O ideograma ele tem um sentido dentro dele, além da leitura, porque se é letra é para ler, certo? Então, ele tem um sentido. Então, o que vai acontecer? Como os japoneses não tinham escrita, eles vão aprender a escrever em chinês, tá? Mas com o tempo, eles vão adaptar aquela letra à sua língua, de duas formas. Primeiro, como o ideograma tem um sentido, ele vai passar a ler o ideograma com a leitura japonesa, ou seja, de acordo com a palavra equivalente, mas dentro da sua própria língua. Pode dar um exemplo? Por exemplo, flor. Flor é hana em japonês, mas o ideograma de flor se lê ka, ou algo parecido com isso, em chinês. Então, o que vai acontecer? Este ideograma entra na língua japonesa, quer dizer, os japoneses vão aprender que aquilo se lê ka de acordo com a sua leitura original, que é chinês. Mas, ao saber, ao se acostumarem de que aquilo significa flor, eles vão adaptar o ideograma para hana, que é a forma pela qual se diz flor em japonês. Então, deixa eu entender. Se um japonês, ou até mesmo um chinês, vê este ideograma que está na tela, eles batem o olho e já associam com a imagem de uma flor. Exatamente. A flor não importa, né? Aham. Pode ser um girassol, mas pode ser um cravo. Certo, Mas é mas flor, é uma ideia. É como se fosse um emoji, assim, praticamente. matou a charada. Então ele tem um significado, tá? E tem um significado que ele vai ser, então, pronunciado à moda chinesa, que é ka, ou à moda japonesa, que é hana. Então, quando o japonês vai começar a aproveitar aquela escrita para adaptar a sua língua, ele vai passar a utilizar o ideograma em ambas as leituras. Então, eu posso dizer que antigamente na língua japonesa era igual ao mandarim, que só tem, igual ao chinês, só tem kanji, só tem os ideogramas? Sim, os primeiros. Então, é muito interessante quando você vê um texto clássico, né, do século oitavo, nono, mais ou menos, é tudo escrito em ideograma, Meu tá? Deus. E aí é muito interessante, porque num primeiro instante, os ideogramas eram lidos como se fossem em chinês. Uhum. Com o tempo, quando passam a ser produzidos textos em japonês, principalmente na transcrição de poemas, que é o caso do Manyoshu, que é a primeira antologia da poesia japonesa, ele vai recolher os poemas que corriam no povo, né? Certo. Ora, o povo não falava, falava o japonês. Uhum. Então, eles vão transcrever aquilo em japonês. E é interessante porque está tudo escrito em ideograma, só que alguns ideogramas são lidos pela pronúncia chinesa originária. E outros são lidos adaptados ao conceito em japonês. Então, por exemplo, você pega um Kojiki. Estou citando assim, Kojiki é o primeiro livro, texto, perdão, escrito no Japão. Então, metade é chinês, metade é japonês. Há Sei. trechos em que aparecem em chinês mesmo. Então, é muito difícil para quem não está acostumado com aquele tipo de leitura, se vai ler aquele ideograma em chinês ou em japonês. Era muito confuso, pelo que estou vendo. O pessoal sabia, porque já estava acostumado, mas para nós, do dia de hoje, você tem que tomar muito cuidado para ler, para discernir se aquilo está sendo usado como termo conceitual, portanto, em pronúncia japonesa, ou um termo gramatical, portanto, em leitura chinesa adaptada. Certo. Tá? Agora, abrindo um parênteses, o chinês é uma língua monossilábica. Todos os ideogramas são pronunciados em uma sílaba só.
né? Isso vai facilitar com que aquele monte de traços, que é o ideograma, passe a ser lido como som apenas. E a partir desta forma de ler aquele ideograma apenas pelo som, originário vindo do chinês, que vão nascer os outros dois sistemas de escrita japonesa, que são os kana. O que é o kana? Kana são as letras que, a partir do ideograma, foram sendo adaptados para serem usados apenas foneticamente, apenas pela leitura. Não tem significado, então. Não esquece o significado, tá? Esquece o significado e vai ficar somente com a leitura. De certa forma é parecido com o alfabeto, então, porque só representa o som. Sim, só que o alfabeto é por fonemas, é por B mais A fica Ba, né? Então são fonemas que se juntam e formam uma sílaba. Ok. Japonês não. Como ele se origina de um ideograma que tinha um som próprio, é o caso do K. Você não vai ler aquele ideograma como K, A, não, é K, certo? Então, este som vai ser adaptado para transcrever as partes, vamos dizer assim, gramaticais da língua japonesa. Por exemplo, flexão de verbo, partículas, etc, etc. E aí vão haver dois caminhos. Um que foi uma forma que vai se desenvolver a partir de um estilo de caligrafia das mulheres da corte. Então, quando as mulheres têm acesso às letras, isso por volta do século IX, X, elas vão fazer parte dos jogos da corte, né, das brincadeiras da corte, e elas vão ter que saber escrever. E elas vão desenvolver, então, um estilo de caligrafia bem à moda feminina, ou seja, de desmanchar o ideograma arredondando. Eu sempre digo de desmanchar, é como se aquela forma dura, né, que são de traços bem nítidos, ela vai juntando para dar essa forma arredondada. Esta é a origem do hiragana, que é um dos sistemas do silabário japonês. Como eu disse, todas as letras japonesas são silábicas. Tem algumas exceções, mas são basicamente silábicas, ou seja, elas terminam com uma vogal. Tá? Agora, vai nascer a partir deste estilo de caligrafia. Muita gente diz que o hiragana nasceu lá no século X pelas mãos da mulher japonesa, das damas da corte. Não é bem isso. É que elas desenvolvem um estilo de caligrafia que vai percorrer séculos até serem homologadas, digamos assim, como hiragana, que são as sílabas circulares, arredondadas. Então, este é um caminho que tem como base o ideograma chinês. Um outro caminho foi a utilização de ideogramas como legenda. O que eu quero dizer com isso? Quando o budismo, o confucionismo entram no Japão, eles vão ser estudados nos templos, nas escolas, entre aspas, que se criaram junto a templos. E lá eles vão, então, ter que ler aqueles sutras, que além de ter um conteúdo complicado, tem um ideograma, um mais complicado que o outro. Então, o que esses aprendizes de monge começaram a fazer? Ele já conhecia algum som K, algum som D, algum som, enfim, os sons a partir de outros ideogramas que ele já tinha assimilado. Então, o que ele vai fazer? Tem um kanji complexo, do lado ele vai colocar o que vai representar o mesmo som, mas por um ideograma mais simples, que ele já domine, que ele já conheça. E, naturalmente, são sempre os ideogramas mais simples. Esta é a origem do katakana, que tem um formato mais angular, né, mais parecido com o ideograma original. Por quê? O katakana também vai levar séculos, quase 10 séculos, para chegar à forma que hoje nós chamamos de katakana. Mas eles vão começar a ser usados, por exemplo, vamos supor que nós aqui nessa escola, né, nesse templo,
Takashi Sensei, Mitsuko Sensei e eu somos alunos e vamos então aprender aqueles sutras, tudo complicado e tal. Takashi Sensei vai usar um ideograma que ele conheça para grafar o som daquele, vamos dizer, sei lá, A, né? Mas a Mitsuko Sensei vai usar um outro ideograma que ela já domina para o mesmo som de A. Ok. E a mesma coisa eu. Aí eu vou pedir emprestado para o Takashi. Ai, Takashi, se eu perdi a aula de ontem, você pode me emprestar? Quando eu vejo, eu falo, olha, esse A é mais prático. Então, o que vai acontecer? Nesses templos, que antes cada um fazia do seu jeito, vai começar a haver agrupamentos que vai ser característico daquela escola, daquele templo, porque um emprestou por outro, e isso vai passar por gerações e gerações, por séculos e séculos, até chegar à forma que hoje nós chamamos de katakana, e que nada mais são do que ou uma parte do ideograma original ou uma forma simplificada do ideograma original. Certo. Do jeito que a senhora fala, parece que tem muito mais ideogramas do que hiragana e katakana. Muito mais, porque como hiragana e katakana são sílabas que fazem parte do vocabulário japonês, eles acabaram se restringindo a basicamente 46 sons cada um, tanto de hiragana quanto de katakana. Agora, na medida em que o ideograma ele tem conceito, nós temos 1000 conceitos, milhões de conceitos. Então, para cada conceito, tem um ideograma no chinês. Pode ser também conceitos por composição de 2 ou mais ideogramas, tá? Então, não quer dizer que só tenha o número X, né, igual ao vocabulário daquela língua, não. Mas são milhares de ideogramas, o que vai demandar muito mais tempo para seu aprendizado, para sua assimilação, digamos assim. Ok. Pelo contexto, eu entendi de onde que surgiu o hiragana a partir, né, da caligrafia das mulheres da corte e o katakana por conta dessas legendas que eles faziam nos sutras budistas. Mas qual que é a utilidade prática hoje de ter 3 sistemas de escrita? Por que não colocar tudo em hiragana, por exemplo? Porque o kanji facilita demais, o ideograma facilita demais a leitura. Para aprender o ideograma é duro. Aliás, qualquer letra diferente, se você me der um hierógrafo para ler, hoje eu vou levar meses para aprender tudo. Né? É o caso do Hangul. Eu não vou conseguir ler em 2, 3 dias. Eu vou ter que ter um tempo de treinamento para saber o que aquele símbolo representa. E a mesma coisa vai ser com hiragana e katakana. Só que hiragana e katakana são limitados. São 46 são os básicos, depois vai ter uma ou outra combinação, mas aprendendo o básico você consegue dominar, digamos assim. Agora, o kanji não, o ideograma não. Você vai ter que aprender 1000 e tantos, 2000 e tanto para você poder ler um texto sem dicionário. Por quê? Porque um texto em japonês usa-se da seguinte forma: palavras com conceito, seja substantivo, qualificador, verbo, advérbio, são escritos em kanji, em ideograma. A parte da flexão das palavras, partículas, auxiliares, são escritos em hiragana. E o katakana é reservado basicamente, primordialmente, digamos assim, para escrever palavras de origem estrangeira. Então, todas as palavras que entraram na língua japonesa, com exceção do chinês, via Ocidente, em sua maioria, são escritos em katakana. E você sabe por quê? É interessante. Por que katakana para palavras de origem estrangeira? Tem a ver com a sua origem. Como eles foram utilizados como legenda para texto escrito em chinês, que é uma língua estrangeira para o japonês, então o katakana hoje, em princípio, é reservado para escrever palavras de origem estrangeira. E o hiragana, como foi usado pelas damas da corte para grafar, principalmente poemas na expressão japonesa, então ficou reservado para essa parte que não comporta conceito, mas que tem a ver com a fluência da língua japonesa. Perfeito.
No ensino tradicional de língua japonesa, as pessoas começam a aprender primeiro os 46 caracteres do hiragana e as suas variações, depois o katakana e por fim vai aprender do kanji aos poucos. Até as crianças japoneses, né, aprendem nesta ordem. Exatamente, Mas exatamente. historicamente é ao contrário, veio primeiro o kanji e de lá derivaram o hiragana e o katakana. Exatamente, é isso. Então, é um processo longo. Quando fala que nasceu da caligrafia, sim, nasceu, mas, gente, são 10 séculos Uhum, depois para a gente ter essa forma final que hoje nós chamamos de hiragana. Então, se você vai ler, por exemplo, o texto do século XV, estou uhum. chutando, se você pega um texto do século XV, ele vai ter um tipo de caligrafia de acordo com o escriba, né? Aham, Tem a ver porque antigamente eram todos manuscritos, não existia a imprensa. Então, sei. até a imprensa aparecer, era tudo manuscrito. E lógico, assim como eu tenho um estilo de caligrafia, Takashi Sensei tem outro. Então, se eu escrevo, eu desmancho de um jeito, Takashi Sensei pode desmanchar de outro. Então, vão aparecer várias formas. E é muito bonito. Eu tive aulas na faculdade em que a gente foi nos ensinado como ler um texto Uhum, manuscrito clássico. Para mim era uma diversão, porque tentar adivinhar, e é bonito, sabe? sei. Porque cada autor tem um estilo. Então você está vendo ao mesmo tempo o texto, mas você está vendo caligrafia, Uhum. né? Muito E interessante. não é, se você for ver assim a evolução da escrita japonesa é muito interessante. E gente, é só no século XX que o Ministério da Educação e Cultura definiu, não, agora os hiragana são esses. E os katakana são esses. Então tinha Porque, mais de 46? sim, antes havia mais. E tem alguns sons que hoje não se usa mais em hiragana, porque não fazem mais parte da escrita japonesa de um modo geral. Entendi. Daí que vem talvez aquela questão do o, por exemplo, ter duas formas de escrever em hiragana, né? E katakana Exatamente. também. Tem o O da coluna da vogal, aí o é um O que aparece em qualquer lugar do texto, Uhum. tá? Dentro de uma palavra. Agora, o O da coluna do W, que originariamente, provavelmente, era pronunciado o O, né? Mas que hoje é pronunciado igualzinho, tanto um quanto o outro é O. Só que este O da coluna do W só é usado gramaticalmente para marcar o objeto direto. Certo. Então vem daí estas questões, né? E algumas letras também que mudam de pronúncia na hora de virar partícula tem a ver com essa questão histórica, então. E é muito engraçado, né, Takashi Sensei? Porque quando você vê a transcrição em Romachi, ou seja, transcrever um texto japonês para o nosso alfabeto, este O tem muita gente que escreve WO, Uhum. tá? No entanto, outras partículas que também sofreram transformação fonética, não. É o Uhum. caso do re, que hoje é E. Sim, Escreve-se re, né, na coluna do H, mas se pronuncia E, como do A e o E, O. é No verdade. entanto, quando vai transcrever ele em letras romanas, este E nunca eu vi escrito com HE. É verdade. Mas o O ainda existe essa, vamos dizer assim, força na influência que o W exerceu até há pouco tempo, há alguns séculos. Já vai fazer 2 séculos, mas enfim, 1 século e meio. Muito bem, então acho que esta aula que a senhora deu foi uma excelente introdução para quem ainda não sabia esse sistema de escrita da língua japonesa, né, que acho que acaba assustando um pouco as pessoas, mas que tem toda uma história e é super interessante, né? E não é trabalhoso? Lógico que é. Você não vai aprender 46 símbolos novos de uma hora para outra. Uhum. Mas olha, dominou, o resto é fácil. Por quê? Porque a estrutura da língua é bem mais simples do que a do português. Muito bem. Inclusive no nosso curso Japonês Essencial trabalhamos justamente a escrita japonesa no módulo 2 e a gente dá um período de 1 a 2 meses aos nossos alunos, né, para que finalize essa parte do letramento, que E é essencial saber, enfim, a escrita japonesa para estudar japonês, né, Tai Sensei? sim, porque depois, então, quando já tiverem assimilado o hiragana e o katakana, começa a introdução dos ideogramas. Pouco a pouco, de
gotícula em gotícula. Muito bem. Bem, caso você tenha interesse em ter aula conosco, nós temos um curso fechado que se chama Japonês Essencial. Aí as matrículas podem estar abertas ou não, a depender naturalmente de quando você estiver assistindo este vídeo. Mas vamos deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam acessar para efetivar a matrícula ou para deixar seu nome na lista de espera. No mais é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não deixe de deixar o seu like se você gostou deste conteúdo e comente conosco o que você quer que a Thay Sensei fale por aqui, porque temos aqui uma gramaticista, uma professora de excelência na nossa equipe para compartilhar o seu conhecimento. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Sayonara!